Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu tirei meu sapato e deixei ali, porque é um mistério com Deus. Eu não sei o que Deus quer de mim nessa noite, mas Deus já tem falado muito comigo e Ele disse assim, que na minha próxima ministração era para eu deixar os meus sapatos fora do altar. E eu não sou boba nem nada, eu vou obedecer a Deus, né? É a Ele que eu obedeço. Glória a Deus. E o Senhor tem falado comigo desde o início desse culto. Deus tem confirmado a palavra que Ele colocou no meu coração. E eu creio que em nome de Jesus, Ele vai falar com cada um de nós nessa noite. Eu creio, porque eu estou aqui debaixo de uma palavra. E eu pedi ao Senhor, não me deixe subir naquele púlpito para falar da minha carne. Senhor, impeça que eu suba naquele púlpito para falar algo que seja de mim. E eu vim clamando ao Senhor para Ele me dar uma palavra, porque eu não tinha palavra. Eu falei, Deus, aí eu assim, na minha carne, eu escolhi uma palavra. Mas aquilo me trazia dúvida. E Deus não é Deus de dúvida, Ele não é Deus de confusão. Deus é claro. E aí, quando eu estava deitada na cama esses dias, 1h da manhã, Deus me acordou e disse assim, você vai falar sobre Daniel. É sobre a cova dos leões que você vai falar. 1h da manhã, no meio da noite, o Senhor me acordou. Irmãos, eu escrevi aqui algo que Deus colocou no meu coração. Mas eu até comentei com meu esposo, eu falei, se eu for falar tudo que Deus ministrou no meu coração, a gente vai fazer uma vigília. Porque Deus tem falado demais comigo. E o que Deus mostrou para o irmão Leandro, para a irmã Renata, Deus mostrou para mim. E essa palavra vai nos alertar sobre isso. Porque Deus está confirmando na boca dos irmãos o que Ele tem mostrado para a igreja está dormindo. Os irmãos abrem sua Bíblia em nome de Jesus, em Daniel, no capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Amém? Daniel, capítulo 6. Daniel na cova dos leões. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele príncipes, das quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Nele havia o que, irmãos? E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Irmãos, eu quero repetir aqui esse versículo 3. E então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Nós estamos falando aqui de um Daniel. Daniel aqui nessa época, ele tinha por volta de 80, 81 anos. Nós não estamos falando de um Daniel jovem. Quem foi lançado na cova dos leões não foi um Daniel jovem, não foi um menino, não foi um moço. Foi um senhor idoso de 81 anos.
Irmãos, na nossa vida, nós vamos encontrar muitas covas pela frente. Eu falei, Senhor, por que o Senhor quer que eu traga essa palavra para a igreja? E Ele disse para mim, existem filhinhos meus que irão caminhar até a cova e que sentirão medo, pavor. Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer, você pode até caminhar até a cova, você pode até ser lançado na cova, mas o Senhor me trouxe nessa noite para dizer que Ele está contigo. Passe o vento que passar, o Senhor está contigo. Quem está de fora está vendo a cova que você vai ser jogado. Mas o Senhor já preparou tudo. Porque dentro dessa cova, aonde estão os leões com a boca aberta, Deus já colocou o teu anjo lá. Não se preocupe. Não tema. Não tema, não tema. O Senhor diz, não tema. Porque eu estou contigo. Aleluia. Irmãos, a vida de Daniel não começa no capítulo 6. A vida de Daniel, a história de Daniel não começa no capítulo 6. A história de Daniel começa no capítulo 1. Aonde ele é levado cativo para a Babilônia. Então toda a história tem um capítulo 1. Daniel aqui no capítulo 6, ele vai ter a maior exaltação da sua vida. No capítulo 6, ele vai ter a maior exaltação da sua vida. E qual que vai ser a exaltação de Daniel? O príncipe, o rei Dário, ele teve uma ideia aqui. Olha o trabalhar de Deus, irmãos. A cova, muitas das vezes, não é para a morte. É para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Dário aqui teve uma ideia. O meu reino, ele se expandiu. Então, levantarei 120 príncipes para cuidar. Porque ele estava com medo de ser roubado, medo por conta das suas finanças. Então, ele teve essa ideia, eu vou levantar 120 príncipes para cuidar dessa nação. Desses 120 mais 3, para sobre eles governar. E entre esses 3 estava ali Daniel. Irmãos, percebe que, só que junto com Daniel tinha mais 2. Um do seu lado direito, outro do lado esquerdo. Pega o mistério. Quando você está na mesma posição que os outros, você não vai incomodar. O nível de perseguição na sua vida é mínimo. Só que a Bíblia nos diz aqui que Daniel tinha um espírito de excelência sobre a vida dele. E esse espírito de excelência, ele nos impulsiona a ir para frente. Quando estamos fracos, ele nos impulsiona a ir para frente, a darmos um passo por vez. Quando você percebe, você está lá na frente e eles estão lá atrás.
Aí você já começou a incomodar. Você já começou a incomodar aqueles que estavam ali nível com você. Aleluia. E aí se levantam. Temos que parar, Daniel. Daniel está se saindo, está sobressaindo. Está se mostrando demais. Vamos armar um plano para parar, Daniel. Vai ter gente que vai querer parar você. Vai ter gente que vai querer parar você. Não pelo que você tem, mas pelo que você é, pelo que você carrega. Aleluia. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, você é escolhido meu. Fui eu que te levantei, aleluia. Fui eu que te chamei pelo nome. Aleluia. Espírito Santo de Deus. E aqueles 120 homens, ali 122, se reuniram nas costas de Daniel. Se reuniram em oculto para procurar algum defeito em Daniel. Nós temos que acabar com ele. Vamos pará-lo. Só que, irmãos, entenda que aqueles que se levantam em oculto, você não vê. O rei Dário não viu. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, aquele viu. Então não adianta armarem pelas suas costas. Quem poderá se esconder diante da face do Senhor? Armaram contra Daniel. Vamos procurar um defeito. Na lei do homem não tem defeito nesse homem. Não encontraram defeito algum naquele homem. Se não encontramos defeito nele, vamos procurar na lei do Deus dele. Aleluia. E aí chegaram à conclusão. Glória a Deus. Encontramos um defeito em Daniel. Ele ora 3 vezes ao dia. Aleluia. Daniel ora. Que defeito, irmãos. Oh, glória. Ai daquele que querer enfrentar o ungido do Senhor. Irmãos, Deus pede para nós, encha-se do Espírito Santo. Porque quando a batalha, a guerra vir, você está preparado. Ai daquele que mexer com um crente cheio do Espírito de Deus. Glória a Deus. Deus poderoso. Vamos usar isso para acabar com Daniel. Glória a Deus. E então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. E se não o procurarmos contra ele na lei, e se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes foram junto ao rei
e disseram-lhe: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um dito real e fizeram firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Irmãos, isso aqui me chamou muita atenção. Temos que tomar cuidado com o nosso ego. Temos que parar de achar que somos melhores do que o outro. O rei aqui se inflamou. É claro. Eu aceito. O ego do rei foi lá em cima. Eu fico imaginando. Mas mal ele sabia que aquele decreto iria mandar o amigo dele para a cova dos leões. Mal sabia ele que ele estava assinando uma sentença de morte. Aquele que ele dizia ser amigo dele. Cuidado com as atitudes impensadas. Atitudes que você não sabe o que vai ocasionar. Toda a nossa ação tem uma reação. Cuidado com o que você anda assinando. Ora a Deus primeiro. Peça a Deus discernimento. Vieram falar de você. Irmãos, cuidado com os julgamentos. O inimigo, ele pode sim usar de pessoas boas, que se dizem amigos, para te lançar numa cova. Isso é muito perigoso, irmãos. Deus falou tanto comigo nessa palavra. Você pode estar assinando um decreto de morte para a pessoa que você mais ama, por falta de discernimento. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura para que seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas à banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia, no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes de costume. Percebe aqui que a história de Daniel não começa no capítulo 6. Ele entrou no seu quarto, como antes de costume, adorava e orava ao seu Deus. A notícia ruim que chegou para ele na rua, porque a palavra de Deus diz que foi na rua que ele recebeu o decreto de morte, não o impediu de fazer o que ele tinha de costume fazer. Ele não temeu. Aleluia. Aleluia.
Irmãos, eu não sei qual é a notícia que chegou no teu ouvido e que queria te paralisar. Vamos dizer queria, porque já não quer mais. Não vai te paralisar qualquer que seja a notícia ruim que chegou. Não vai mudar os seus hábitos, o teu costume com o Senhor nosso Deus. Aleluia. Deus Santo. Orianda Lamas. Espírito de Deus. Oh, aleluia. Irmãos, eu, Elanine, como pessoa, se eu recebo um decreto de morte na minha mão, com a minha fraqueza, e se eu tenho um amigo que pode me ajudar, qual que é a minha primeira atitude? Irmãos, em nome de Jesus, não vamos ser fingidos. Eu ia pegar um WhatsApp e ia ligar para ele, pelo amor de Deus, me salva, você tem o poder de me salvar nesse decreto, Ariana, você tem o poder de me salvar, me tira dessa situação, meu amigo. Mas qual que foi a atitude de Daniel? Foi para a tua casa, entrou no teu quarto, dobrou o joelho, olhou para as bandas de Jerusalém, levantou a tua mão e clamou ao Senhor. Sabe por quê? Porque tem coisas nessa vida que você vai passar, que nenhum homem vai poder te ajudar. Deus está nos mandando nessa noite aprender a confiar no Senhor, a descansar nele. A nossa confiança tem que estar em Cristo. Tem situações na sua vida que você não vai poder confiar no teu amigo. Aleluia. Espírito de Deus. Mas a palavra também diz que Daniel, ele clamou, e a palavra clamar é porque ele está angustiado. Daniel, ele não era diferente de nós. Ele tinha sentimentos, emoções, dor. Creio eu que Daniel ficou apavorado. Mas ele não saiu chorando, desesperado, para contar para um amigo, contar para o vizinho. Não, ele chorou, ele clamou diante dos pés do Senhor. Aleluia. É ali, é no teu quarto, é no oculto. Glória a Deus. Então aqueles homens foram junto e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Súplica. Daniel suplicava. Daniel estava agoniado. Irmãos, quem não teria medo de ser lançado numa cova de leões? A Bíblia diz leões, ela não fala leão. Se um leão entrar por essa porta, não vamos ser fingidos de falar que nós vamos ficar sentados nesse banco. Eu sou a primeira voada aqui. Irmãos, vocês sabem que o leão, ele não caça com o dente. Ele caça com a pata. É com as patas. Uma patada de um leão, ele te imobiliza ou ele pode te levar à morte. Imagina Daniel numa cova com os leões. Eu fico tentando entrar na mente de Daniel. O que esse homem passou? O que ele falou com Deus naquela hora?
Eu quero repetir o versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei no tocante ao mandamento real: porventura não assinaste o dito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Olha os fofoqueiros aí. Acharam Daniel orando, foram logo falar com o rei. Vocês entendem? Quando Deus diz que abomina a contenda, a fofoca não faz parte do povo de Deus, irmãos. Quando que nós vamos entender isso? Quando que nós vamos entender isso? Sente vontade de fofocar, dobra o joelho e fala com Deus. Aleluia. Fofoca com o Senhor. Diz para Ele o que estão fazendo com você. Diz para Ele o que você tem vontade de falar. Mas fala para Ele. Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá. Irmãos, vou parar aqui. Olha o que Satanás é. Sujo. Eles não disseram ao rei, eles pegaram uma referência de Daniel de mais de 60 anos atrás. Sabe Daniel, aquele que veio para servir? Eles tinham uma referência nova de Daniel, o príncipe. Mas não, eles quiseram pegar Daniel de lá de trás. Muitas vezes o inimigo vai fazer isso com a gente. Vai pegar uma referência sua de lá de trás para jogar na tua cara. Mas não se preocupe nem se envergonhe por isso. Porque há o céu dizendo: de um exilado eu faço príncipe. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. De um mentiroso eu transformo ele. De uma adúltera eu transformo ela. É isso que Deus nos diz. Não se preocupe com o que vai falar de você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Daniel não deixou de ser quem ele é. Nenhum rei Dário vai parar você, irmão. Se você tem um espírito de excelente na sua vida, nenhum rei Dário vai parar você. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Ouvindo então o rei, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo
e até o pôr do sol trabalhou para salvar. Ali o rei viu o erro que ele cometeu. E ele lutou até o pôr do sol para salvar o seu amigo. Irmãos, para tudo há um tempo determinado. Até o pôr do sol, o rei Dário lutou. Fez de tudo o que ele podia para ajudar Daniel. Mas Deus nos diz nessa noite que quando não há mais nada o que fazer, quando os seus amigos não conseguem mais te ajudar, Ele entra. Aleluia. Quando para todos já não tem mais solução, o Deus de Israel entra. Aleluia. Para que a glória dele seja manifestada. Aleluia. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos. Mais uma vez eles foram e disseram: e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Ou seja, o que você fez está feito, rei. Daniel será lançado na cova dos leões. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Irmãos, mas vocês percebem aqui que o rei, um homem pagão, aqui ele não faz uma pergunta para Daniel, ele faz uma confirmação, porque o rei conhecia Daniel. E ele sabia que o Deus de Daniel poderia tirar e salvar ele daquela situação. Irmãos, aquele que conhece você, ele sabe que você tem comunhão com Deus. E aqui ele disse a Daniel: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Ou seja, eu não posso fazer mais nada, mas o teu Deus pode. Aleluia. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Irmãos, bendita a pedra. Pega o mistério. Bendita a pedra. Aleluia. Muitas vezes, se não fosse uma pedra que tivesse na tua frente ali, você já teria desistido. Quantas e quantas vezes a gente não quer largar tudo, mas tem uma pedra ali que não deixa você sair. Bendita a pedra. Porque se nós formos olhar com os olhos humanos, quando Daniel é lançado naquela cova, imagino eu, que se tivesse algum lugar de escape, ele com certeza iria fugir.
Mas aquela pedra estava ali. Ela foi necessária para que Daniel fosse exaltado. Irmãos, se prepara, porque se você vai subir um degrau, você vai ter que ter uma pedra na sua frente. Se Deus preparou mais um degrau para você, mas você vai ter que encarar essa pedra. Ele está cuidando. Deus está cuidando. Aleluia. E Deus me diz nessa noite que Ele vai entrar comigo e com você nessa cova. Aleluia. O Espírito de Deus vai entrar comigo e com você nessa cova. Eu não sei o que Deus vai fazer. Aleluia. Mas se você vai subir um degrau, se prepare. Se prepare, porque o Senhor... Irmãos, Deus me deu agora isso aqui. Entenda que Daniel falava com o Senhor. Mas Deus não avisou Daniel que ele iria ser lançado na cova dos leões. Sabe por que Deus não avisou? Porque quanto mais amigo de Deus você é, menos coisas Ele vai te falar. Sabe por quê? Porque Ele conhece você e Ele sabe que Ele pode te submeter a uma cova e você não vai deixar de servir Ele como você servia antes. Aleluia. Quanto mais amigo, mais em silêncio Deus fica. Porque Ele conhece. Ele conhece. Ele não... Irmãos, entenda uma coisa. Daniel era conhecido por Deus no oculto. Era dentro do quarto. Era dentro do quarto. Daniel não se mostrava para ninguém que era santo. Daniel não precisava se mostrar para ninguém que ele era santo. Mas Deus conhecia ele. E ele sabia que se ele submetesse a Daniel a essa aprovação, Daniel ia continuar servindo ele. Aleluia. Então o rei se dirigiu-se ao seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Eu imagino a cabeça do rei, a perturbação desse homem. O que eu fiz com meu amigo? Como eu fui capaz? Por que eu fui desatento? Por que eu confiei? Por que eu não li? Por quê? Atitudes mal pensadas nos levam a cometer erro. Em tudo que você for fazer, pense antes. Reflita. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Eu imagino o desespero do rei. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Irmãos, aqui o rei me mostra uma fé que às vezes o crente não tem. Um homem pagão me mostra uma fé aqui que muitos crentes dentro da igreja não têm. E chegando-se à cova, chamou por Daniel. Irmãos, você imagina você ser lançado numa cova de leões
Você acha que Daniel poderia estar vivo naquele momento? Ele ia estar estraçalhado, talvez nem ossos mais ia ter. Mas o rei Dário chamou Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, Espírito Santo! Oriando a lama! Santo Deus! Oh, glória! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano algum. Aleluia! Espírito de Deus, vocês estão entendendo que é ter um Espírito excelente sobre a sua vida? Aleluia! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Vocês entendem por que Daniel foi jogado naquela cova? Não foi pelo pecado. Daniel não foi lançado na cova porque ele pecou, porque ele errou. Daniel foi lançado na cova pela sua fidelidade a Deus. Vai existir covas na sua vida que você vai ser lançado não pelo seu pecado, mas pela sua fidelidade. Por isso o Senhor me diz nessa noite, não temas. Porque essa cova que está preparada não é porque pecou contra mim, mas é porque eu tenho algo a te entregar. Mas essa palavra que Deus está liberando nessa noite, já foi dito aqui, o céu não é ganhado de qualquer forma, de qualquer maneira, aleluia. O céu é ganhado à força, em obediência a Deus. Essa palavra é para aqueles que temem ao Senhor. Salmos 34 vai nos dizer que o Senhor acampa os teus anjos ao redor daqueles que o temem. Glória a Deus. Daniel temia o Senhor. Daniel não deixou de ser quem ele era por uma fofoca, por uma condenação. O que Deus quer de nós nessa noite é uma comunhão contínua, sem aparência, sem fingimento. Aleluia. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou dele.
porque crera no seu Deus. No versículo 26, da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo. E para sempre, permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Glória a Deus. Maravilhoso. Percebe, irmão, que nada nessa vida, para um crente fiel, cheio da presença do Espírito Santo, nada é maior que o poder de Deus. Se Ele disse que vai fechar a boca do leão, Ele fecha. O nome do Senhor foi glorificado e exaltado pelo rei Dário, um homem pagão. Aleluia. Nós não perdemos nada em servir o nosso Deus com excelência, com amor e com dedicação. Ele está cuidando da tua casa, da tua família, dos teus filhos, dos teus netos. Ele está cuidando de tudo. Tem leão rugindo? Tem, mas o Senhor não permite dano algum. Aleluia! Irmãos, recebe essa palavra que veio do céu para a sua vida. O leão pode rugir, pode, deixa ele rugir. Mas o anjo do Senhor está do seu lado. O anjo de Deus está do teu lado. Aleluia. Espírito Santo, eu não sei qual é a sua aprovação, mas o Senhor me trouxe nessa noite para dizer que Ele é contigo. Não temas. Essa cova não é para a morte. Aleluia. Essa cova é para te trazer exaltação na presença de Deus. Se humilhe diante da potente mão do Senhor e verás o que o Senhor vai fazer na sua vida. O inimigo tem tentado te confundir. Ele tem tentado te confundir. Ele tem tentado me confundir. Mas maior é o Senhor. Deus nos ama tanto, irmãos. Tanto. Que cada um que está aqui nessa igreja hoje foi escolhido por Deus para ouvir essa palavra. E aquele que tem um espírito de excelente na vida dele, saber que é Deus falando com ele. Não é sobre Elanine, não é sobre quem está pregando, é sobre a palavra que Deus trouxe para você nessa noite. Não é sobre mim, eu não sou nada. Eu clamei a Deus para estar aqui. Eu tentei fugir, mas o Senhor me trouxe aqui. Então não é sobre mim, é sobre o que está aqui na palavra dele.
É a palavra do Senhor que foi liberada. E a palavra dele diz que nenhuma palavra do Senhor volta vazia. Se você tem ouvido para ouvir o Espírito de Deus, você ouviu essa palavra. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui. Deus tremendo. Tem Daniel com medo, mas não precisa ficar. Porque o teu Deus segura pela tua mão. Tem Daniel preocupado porque já vê de frente a cova, mas não precisa se preocupar. Porque o Senhor teu Deus vai contigo. Espírito de Deus. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Deus poderoso. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por nos amar, mesmo nós não merecendo. Obrigada por estar conosco, mesmo não merecendo. Obrigada, Deus. Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito de Deus possa falar com os irmãos. Que o Espírito Santo possa direcionar os irmãos. E tirar as escamas que ainda existem em nossos olhos. Para que nós não venhamos criticar a pedra que está à nossa frente, mas que nós venhamos agradecer essa pedra. É por ela que hoje você está aqui. Talvez se não fosse essa pedra hoje você não estaria aqui. Irmãos, que Deus possa abençoar cada irmão que está aqui nessa noite. E que o Senhor venha falar com cada um durante essa semana. Que o Senhor venha ministrar no coração de cada um. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade. Eu agradeço a Deus por ter me dado força para estar aqui. Fazendo a vontade dEle, porque a vontade não é minha. A vontade é dEle. E a alegria nossa é servir ao Senhor. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam o nome do Senhor.